nós vamos discorrer. Nós temos umas telinhas aqui, pessoal, ó, então, que começa por aqui, já está na hora da doutora Tatiana. É o seguinte, ó, nós vamos prestar contas para vocês das ações que nós temos. A maior ação que nós temos é com o Escritório Santoro de Brasília. Nós entramos com essa ação, ela já tem 7 anos, e a doutora Tatiana vai de Brasília agora, ela vai dar um panorama de o que está vendo, porque a justiça é muito morosa, né? Então, sempre nas nossas reuniões, ela dá uma prestação de conta para os associados, para ver que a coisa não está paga. Essa ação nos custou 400 mil reais de honorários. Para vocês até saberem onde é que vão um pouco do dinheiro. Já está, ela já está aí. Ela tem que iniciar. Essa é a primeira, a maior. Nós vamos falar um pouco, a doutora Helena vai falar um pouco do que aconteceu com essa ação. Ela já está aí, a doutora Tatiana? Enquanto isso, pessoal, nós vamos falar dessa ação. Foi na época, no primeiro mandato da Lia, essa ação foi feita com a ajuda do Cabreira, que foi um cara que trabalhou na FUNCEF, e o doutor Davi, que foi diretor jurídico da FUNCEF também, depois que eles saíram. Nós tivemos um encontro em Porto Alegre e os associados votaram. Se escolhiam o escritório Santoro, esse de Brasília, que tem ligações lá em Brasília, ou o escritório Lamac, que aqui na época era do Rio Grande do Sul, mas era presidente da OAB Nacional. Então o pessoal votou e escolheu o escritório Santoro. Essa ação na época custou 400 mil reais de honorários. Nós entramos... 7 anos atrás. Esse é de 2016, né? Quanto era o dinheiro, né? E só que esta ação, ela terminou crescendo de uma tal maneira que hoje ela tem um apelido de buraco negro, tá? Porque entramos, devido a estratégias jurídicas, os juízes estavam se esquivando de julgar a ação e todo mundo dizendo, não, quem tem que julgar é em Brasília, que é a primeira vara. Então nós tentávamos entrar nas outras regiões federais, não, vai tudo para ser apenso a esta primeira ação. Para vocês terem uma ideia, esta ação que o Ministério Público Federal entrou, aquele procurador entrou lá, cobrando, está aí a doutora? Vamos só colocar na... 5 bilhões, né? A Caixa usou como um dos argumentos para se defender que este pedido já está na ação da ANIPA. Esta ação da ANIPA contempla uma série... É que quando uma ação termina criando um valor muito grande, a ideia é que os juízes têm medo de julgar. Isso termina se transformando num fato político. Porque se tudo aquilo que nós pedimos for dado razão para nós, a Caixa vai ter que nos devolver um monte de dinheiro, vai um monte de gente, não sei se vai preso, porque ninguém vai preso nesse só, o ladrão de galinha que vai preso nesse país. Deu? Então vamos lá. O objeto dessas ações, Ivan, poderia recordar só que, qual que é o objeto dessas ações? Ivan, para a doutora Tatiana te ver, a câmera está aqui, melhor você ir para lá então. Essa é a ação do equacionamento. Essa é uma ação que pleiteia que a Caixa ressarça com o CEF por todos aqueles maus investimentos, aqueles que vocês conhecem, da nomeada lá, desde o Fixondas até todos eles estão. Bom dia, doutora Tatiana. Está nos ouvindo? Apaga essa luz aí, faz um favor, ó. Bom dia, doutora. Vamos ver agora. Tá, está nos ouvindo? Bom dia, doutora. Tá. Bom dia. Está nos ouvindo? Sim, ouço bem. Tá, eu ouço tudo bem. Bom dia, então. Doutora, como a gente combinou ontem, está aqui essa juventude toda de Goiânia aqui, né? E como a gente comumente faz nos nossos encontros, o pessoal quer saber aí, a gente deu uma ideia. Você, por gentileza, dá uma ideia porque o pessoal aqui não sabe, eu também não sei explicar direito o que é. Nós estamos pleiteando e como ela está andando essa ação, ok? Ok. Bom dia a todos. Basicamente, a gente ajuizou, né, há um tempo atrás, algumas ações civis públicas, foram um total de 6 ações, em que a gente pretende que seja imputado aos participantes e assistidos em relação a esse déficit que foi equacionado, tão somente aquele déficit que adveio de causas conjunturais, né, e não dos atos ilícitos que foram praticados no fundo. E, além disso, nós entramos também com uma ação
referente ao contencioso trabalhista, pleiteando também que essas parcelas fossem retiradas aí do déficit que está sendo equacionado igualitariamente, né? As ações civis públicas, inicialmente nós ajuizamos uma ação civil pública no DF, né? Isso porque, tendo em vista o caráter nacional da associação e também do dano que foi causado, o ajuizamento no DF ele tinha por objetivo abranger todos os associados, que então residiam em diferentes estados. Houve, à época, um entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as ações coletivas, elas abarcariam tão somente os associados que estivessem associados na data do ajuizamento da ação e que residissem no âmbito de jurisdição do tribunal, né? Então, se a decisão fosse do Tribunal de Justiça de Goiás, teria que estar residido em Goiás, né? E assim, respectivamente, em relação a todos os estados. E foi em virtude disso que, então, a gente ajuizou as demais ações que foram ajuizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e no TRF4, que abrange os 3 estados do Sul, né? Foi na Justiça Federal de Curitiba, mais especificamente. Tendo em vista que a gente pretendia abarcar também, né, a associação tinha o interesse de que os associados residentes nos demais estados fossem também abrangidos nas ações. Como era esse o entendimento à época, essa foi a estratégia que foi definida. Mas durante esse tempo em que as ações tramitaram, houve uma grande discussão em relação à ação civil pública em si, porque nesse âmbito do direito coletivo, há direitos nos quais não é possível individualizar os lesados, né? Os lesados, eles formam um grupo que é lesado igualitariamente. Então, quando você vai dar uma decisão, essa decisão ela não tem como atingir individualmente cada um, ela vai atingir todas as pessoas que foram lesadas, e não só associados especificamente, não só aqueles que residem nesse estado ou naquele estado. Então, o Supremo ele fez o que é chamado de distinção, né? É um distinguishing, é a palavra utilizada no meio jurídico, que é essa diferenciação de situações, né? A ação coletiva ela pode estar fundada nesse tipo de direito em que é possível individualizar, e a ação civil pública, em regra, ela trata de direitos que não podem ser individualizados. E um exemplo é exatamente a situação da FUNCEF. Se a gente pede um ressarcimento ao fundo, serão beneficiados todos os beneficiários, não só associados da ANIPA. Então, nesse sentido, a STF firmou o entendimento de que as ações civis públicas, em regra, não se aplica toda essa questão de autorizações específicas, isso posteriormente, né, aos ajuizamentos. Essa necessidade de autorização específica, essa necessidade de que haja um ajuizamento nesse ou naquele estado. Se uma associação ela representa um direito que atinge todos os lesados, então essa ação, independentemente de onde ela é ajuizada, ela abarca todos os lesados, né? Uma questão do direito que não pode ser individualizado. Então, nesse sentido, fixou-se a tese de que seria competente, nesses casos de danos de caráter nacional, aquele juízo no qual a primeira ação foi distribuída. Porque quando há um dano de caráter nacional, tendo em vista os diversos legitimados para ajuizar essas ações, então tem várias associações, e não só associações, tem o Ministério Público, enfim. Nessa situação, as ações precisam ser reunidas, até mesmo para evitar que haja uma contradição entre as decisões, né? Uma decisão seja favorável, outra não, em situações que são idênticas. Então, nesse sentido, fixou-se essa tese de que eles devem ser reunidos no juízo em que primeiro se distribuiu a ação, a primeira ação. Então, o juízo da primeira vara federal do DF, que foi a ação da ANIPA, a primeira a ser distribuída, né, firmou essa competência, atraiu essa competência. E, diante disso, todas as ações, não só as da ANIPA, mas diversas ações que foram ajuizadas por todo o Brasil, por outros legitimados, estão sendo remetidas para esse juízo, né? Então, todo esse tempo em que tramitou, houve essa grande discussão processual. Então, até ontem, conversando com o pessoal da diretoria, eu expliquei que, apesar de, no mérito, exatamente no direito que a gente está buscando, a gente não ter avançado tanto,
a gente teve um grande avanço nessa situação processual, porque isso era um imbróglio que estava atrapalhando o andamento das ações, né? Uma ação tem que ficar suspensa esperando decidir qual juiz competente, e isso acabou gerando toda essa demora, além de também ter tido um prazo para que os réus fossem citados, eram vários réus, enfim, cada um em um lugar, né? Se encontrava em um lugar do Brasil, isso também levou um tempo, mas principalmente essa questão processual que hoje conseguiu ser definida, e diante disso as ações agora estão sendo reunidas no DF, ainda não houve uma conclusão dessa situação, porque foram muitas ações remetidas, está exatamente nessa fase, o juiz deu uma decisão para que sejam autuadas as ações, para que seria uma situação de organização ali, né? E essas ações paralelas vão ficar suspensas, aguardando a instrução probatória que vai ser unificada, condensada nessa ação principal, que é a nossa ação que foi ajuizada inicialmente no DF. Então, a gente agora, se reuniu no escritório para falar qual agora é a melhor estratégia para que a gente consiga uma decisão mais célere, diante de todo esse tempo que já levou nessa situação processual, né? E assim, a conclusão que a gente chegou, que a gente tem que envidar esforços para a instrução probatória se condensar exatamente nessa ação, de forma que ela seja mais simplificada, porque inicialmente a gente acreditou que teria que fazer uma perícia mais elaborada, mas diante do ajuizamento de diversas ações pelo próprio Ministério Público contra esses mesmos réus, né? Ações de improbidade, ações penais, a gente conseguiu acesso a uma vasta documentação que inicialmente a gente não tinha, e com essa documentação a gente já consegue comprovar esses fatos, esse ato ilícito, né, que é a causa de pedir da nossa ação, e isso fica bem documentado, e então ficaria aí uma parcela pequena de pontos que a gente ainda teria que produzir um pouco mais de prova, e seria basicamente referente ao contencioso, que é uma matéria mais técnica, uma matéria de pouco conhecimento do judiciário. Vocês, às vezes, têm muito mais prática com isso, entendem melhor do que o próprio juiz que está julgando, porque vocês vivenciam isso. Essa não é uma matéria muito debatida, né, no meio jurídico. Então, é uma matéria realmente que precisa de um especialista, uma pessoa que, de fato, esclareça essa situação do contencioso. Então, diante disso, o que a gente traçou como estratégia? A gente, após essa organização do processo, o juiz vai despachar, determinando que a gente apresente uma réplica. Essa réplica é a nossa peça que vai impugnar as contestações que foram apresentadas. Nesse momento, a gente pode juntar documentos novos, que são esses documentos que a gente obteve com o ajuizamento das ações de improbidade pelo Ministério Público. A gente vai juntar essa documentação e a gente vai fazer um requerimento de produção de prova pericial simplificada. Essa prova pericial simplificada, ela consiste na oitiva dos especialistas, para que esclareça esses pontos exatamente que eu mencionei aqui. A gente já tinha até feito esse pedido numa das ações que andou um pouquinho mais rápido, mas acabou não chegando nessa fase de reprodução da prova mesmo, e a gente definiu como necessária a oitiva do Luiz Carlos Caseta, que entende bastante dessa questão, e do Mário Serpa. Então, a gente vai fazer o pedido para que haja essa perícia simplificada com relação a eles, e também de oitiva do Procurador-Geral da República, o Anselmo, né, que ele atuou nessa parte toda da investigação Greenfield, ele ajuizou todas essas ações, hoje acredito que não atue mais especificamente, mas ele tem bastante conhecimento e pode esclarecer algum ponto que ainda ficar divergente em relação aos documentos que a gente vai apresentar, que ele teve acesso a todos, foi ele que produziu, né, ele que requisitou, o Ministério Público com esse poder de requisição, tem aí mais uma margem, né, uma ampla margem probatória, e ele obteve todos esses documentos que inicialmente a gente não tinha acesso. Então, seria basicamente isso, a gente condensaria essa instrução probatória numa audiência, né, se necessário mais de uma, enfim, mas seria uma prova simples, uma prova mais célere, então conseguiríamos aí chegar numa decisão de mérito de uma forma mais rápida, né, porque a perícia ela tende a demorar, há um prazo longo para os peritos apresentarem esse laudo, as partes apresentam quesitos,
posteriormente as partes têm que se manifestar do laudo. Então, a perícia simplificada ela agilizaria bastante essa produção de provas. Basicamente, com relação a essa ação e todas as que estão conexas, é isso. Além dessas ações, a gente tem uma ação cautelar, que inicialmente a gente ajuizou no intuito de obter alguns documentos que a gente não tinha acesso, né? E a associação, apesar de ter notificado a Previc, por exemplo, para obter relatórios na época desses fatos, não obteve essa documentação de forma extrajudicial, a gente precisou ajuizar essa ação, mas a gente acabou obtendo acesso a esses documentos, posteriormente com as ações do Ministério Público. Então, é uma ação que hoje ela já não tem, ela já tem uma perda de objeto ali. Inclusive, as partes, né, a Caixa, a FUNCEF, vem alegando isso, de fato, a gente teve uma perda de objeto. Então, é uma ação que não influencia mais tanto na nossa ação civil pública, mas ela ainda está em trâmite, não teve sentença, está aguardando uma decisão. Na ação civil pública do DF, como tinha sido deferida a liminar, no início também a gente recorreu, né, e esses recursos estão pendentes de julgamento lá no TRF, ficaram também bastante tempo, porque os conflitos de competência que surgiram acabaram indo também para esse desembargador, alguns deles, e ele acabou julgando agora os conflitos de competência, e a gente acredita que os próximos serão esses recursos, são 2 agravos, que a gente tem parecer favorável do Ministério Público, né, um quadro bem favorável. E, por fim, a gente atua ainda como a ANIPA, né, como assistente de acusação do Ministério Público em um desses casos, que foi o CEVIX, que a gente conseguiu, à época, já no intuito de obter essa documentação, que ainda não era pública, a gente pediu essa atuação, né, essa condição de assistente, e conseguiu. Então, a gente acompanha essa ação, mas ela também teve pouco andamento em relação à sentença. Ela está em fase de produção probatória, a gente chegou a acompanhar depoimentos de testemunhas da acusação, mas ainda está pendente de oitiva de algumas testemunhas que foram indicadas pela defesa, e também diante de uma situação em que há muitas ações penais também, houve discussão em relação à competência, ela também não teve grande avanço depois dessas oitivas das testemunhas de acusação. A gente está aguardando a designação dessa nova audiência. Mas, basicamente, é esse o quadro hoje, né? Acho que o principal agora é focar esse esforço nessa produção probatória, para a gente fazer uma prova efetiva e simplificada, né? Porque também não atende aos interesses do associado uma perícia que ainda vai demorar, sabe-se lá quanto tempo. Então, a gente tem essa preocupação, e o julgamento dos recursos, né? A gente está focando agora nesses 2 pontos que são os principais. E caso vocês tenham alguma dúvida mais pontual também, eu posso solucionar, posso responder tranquilamente. Doutora Tatiana, nós temos um horário aqui, se alguém tiver alguma dúvida, nós vamos pedir para o pessoal encaminhar para a gente encaminhar. A senhora, eu sei que a senhora pediu esse horário de manhã, também tinha compromisso, e nós agradecemos muito, né, pessoal? Isso aí, para vocês terem uma ideia como é que está. Agradecemos muito a sua participação, né? E aguardamos sempre, né? Contamos sempre com sempre essa simpatia, essa boa vontade aí, seja usado lá no tribunal também, com aqueles durões lá, para eles começarem a julgar os nossos processos e nos liberarem, tá? Muito obrigado. Pode deixar. Bom dia. Bom dia, obrigada. Um abraço. Pessoal, como vocês podem ver, a estratégia da ANIPA, vejam só, isso vem desde a Constituição da ANIPA. Quando nós fundamos a ANIPA, vocês viram a primeira ação, a doutora disse aí, né? Porque nós não temos nada de compromisso com ninguém, entende? Porque esse troço já vinha há algum tempo. Mas uma vez, não vou botar porque é contra tal, não vou fazer porque é contra tal. Como a ANIPA não tem ligação com ninguém, foi a primeira ação. Essa ação que vocês viram no jornal, que foi noticiado em rede nacional aí, que o Ministério Público Federal, do doutor Anselmo, 5 milhões contra a Caixa, foi anexada a essa ação da ANIPA, por isso que chama buraco negro, que todas as ações vão caindo lá. E esse escritório de Brasília é pelo seguinte, você sabe que o poder está em Brasília, né? Também, né? E esta ação foi feita a 3 mãos por gente de dentro, que teve dentro da FUNCEF, conhece, e vocês viram que a doutora Tatiana tem muito conhecimento disso aí, né? Muito conhecimento. Bom, nós temos mais, e uma coisa mais, advogado e médico
a gente tem que confiar, né? A gente confia naquele, porque ações e teses mirabolantes vocês não sabem o que nos oferecem. O que advogados nos procuram com ações milagrosas, tipo aquelas curas de coisa, né? A gente firmou, assim, uma parceria que vocês vão conhecer. Nós temos aí o Dr. André, vai ser o último que vai falar aí, que é o nosso advogado, que fez inclusive os nossos estatutos. Mas nós temos agora de uma outra ação, porque nós temos assim, ó, esta ação com a doutora Tatiana, que é a principal, e nós temos ações de outros direitos nossos, com o escritório de São Paulo, Ferreira Borges, que tem um videozinho aí que vai ser passado para você saber quais as ações e o que... Vamos ver a mensagem dele que ele mandou agora, né? É rapidinho. Bom dia a todos. Bom dia a todos, fala Rogério Advogado. Lamento não poder estar, ainda que virtualmente, no encontro de vocês aí em Goiânia, mas mando um abraço para todos. Eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Eu resolvi fazer vídeos curtos para falar sobre as ações coletivas, tá? Então eu vou fracionar, porque senão vai ficar muito longo, tá? E tô falando mais acelerado também, para não ficar enfadonho e até para poder garantir o envio dos vídeos aí para vocês, tá? Primeira ação coletiva da ANIPA, a ação de saúde de caixa, foi uma grande e ingrata surpresa, tá? Foi uma ação que a gente ajuizou nacionalmente em favor de várias entidades. Essa ação foi muito bem recebida em primeiro grau, né? Então a justiça no primeiro grau, ela foi em peso realmente favorável aos associados, com concessões de liminares e tudo mais. Ministério Público do Trabalho, favorável nos seus pareceres, à exceção de um, de Brasília, salvo engano, numa dessas ações que opinou pelo que eu vou falar agora. Em segundo grau, a ação começou a cair, tá? Em desfavor de vocês associados, associados ao plano, empregados e aposentados. Tá? As ações começaram a ser derrubadas, tá? No segundo grau, ao argumento de que o saúde caixa foi negociado em acordo coletivo e isso prevalece sobre tudo ou mais, tá? Então realmente foi assim uma surpresa. Eu na minha carreira foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação dessa. A ação ser recebida favoravelmente, quase que a unanimidade em segundo grau e contra a opinião do Ministério Público, a opinião majoritária do Ministério Público, ela ter sido também julgada dessa maneira, tá? Essas ações, inclusive a da ANIPA, estão no TST, tá? Mas o posicionamento já está bem claro, já está claro no horizonte, tá? Enquanto houver acordo coletivo, ACT, disciplinando de maneira diversa, tá? Prevalece o que está negociado em ACT. Ainda que você tenha regulamento, ainda que você tenha contrato, ainda que você tenha legislação a amparar tal ou qual direito. Então é a posição que eu posso dar para vocês, saúde de caixa. Não nutro esperanças de mudança de posicionamento da justiça. Volto a dizer, hoje nós estamos já no âmbito do terceiro grau com as ações improcedentes, tá? Não nutro expectativa de mudança. Mudança haverá, poderá haver, melhor dizendo, né? Se o acordo, por exemplo, coletivo não contemplar o saldo de caixa. Aí você volta a ter aquilo que está disciplinado na legislação e nos regulamentos internos da Caixa, que foram revogados, mas continuam valendo, porque eles entram nos contratos de trabalho, eles se incorporam aos contratos de trabalho, tá? Mas não é o cenário que existe hoje, apesar do acordo estar expirando, né? E muito provavelmente ele será renegociado pelo movimento sindical. Então, enquanto houver negociação, vale o que está negociado. Tudo bem? A ação de saúde de caixa, esse é o posicionamento que eu posso passar para vocês. Vamos para o próximo vídeo. Engraçado que nós, aposentados, não fizemos parte do acordo coletivo de trabalho, né? Foi a dúvida que, escutando, já me acendeu. Segunda ação coletiva. Segunda ação coletiva que comenta das 4 que estão em curso, a ação que vocês chamam de biométrica, mas na verdade é uma ação que trata sobre várias distorções previdenciárias vivenciadas pelos planos REG e REPLAN, né? E REB também, da FUNCEF. Tá? É uma ação que ela contempla uma série de questionamentos históricos, né? Que vocês, participantes da FUNCEF, desculpe, apresentam, né, com relação às ocorrências do plano, tá? No caso da ANIPA, foi uma ação que foi distribuída primeiramente no Rio Grande do Sul,
mas em razão da existência de ações coletivas anteriores que têm fundamentos e objeto absurdamente similares entre si, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul entendeu por reunir esse processo, entre aspas, da biométrica, que promovido pela ANIPA, tá, com esses processos antigos que estavam já sendo processados, conduzidos em Brasília. Tá? Então, essas ações essas ações relativas à FUNCEF da ANIPA, elas foram todas juntadas e elas estão hoje correndo em Brasília. O que significa? Vão receber julgamento conjunto, tá? Com a mesma sentença, praticamente. Tá? O juiz vai julgar, lógico, todos os processos, mas dando um fundamento centralizador só e provavelmente fazendo pequena menção, tá, ao que foi adicionado pela nossa ação coletiva em favor da ANIPA, que foi levada para Brasília. Tá? Então, esses processos se tornaram, na prática, um processo só. E agora, quando o processo mais antigo da ANIPA é outra advocacia, não vou nem mencionar, que vocês devem ter o relatório, tá? Quando o processo da ANIPA for julgado, tá? O processo que eu conduzo será julgado também. Então, essa é a posição dessa ação, tá? Das distorções previdenciárias da FUNCEF. Tudo bem? Vamos para o próximo vídeo. Terceira ação coletiva também seguiu a mesma linha da última que eu falei relativa aí às perdas da FUNCEF. É uma ação, para mim, muito cara. Tá? A ação do regresso do equacionamento foi uma tese que eu criei em favor aí dos participantes da FUNCEF há uns anos atrás, que ela acabou vingando, tá, em processos individuais, e as entidades solicitaram que fosse feita uma ação coletiva a respeito. A ação da ANIPA foi recebida como uma autêntica ação civil pública e ela é o leading case nacional para essa questão. É a ação que objetiva, né, recuperar para vocês ao menos o que vocês pagaram a título de equacionamento, sob a forma de direito de regresso. Tá? Então ela é um pouquinho diferente, ela não discute o equacionamento em si, ela simplesmente diz o seguinte: olha, tá, teve equacionamento, fui obrigado a pagar o equacionamento, só que quem deu causa a esse equacionamento não fui eu, participante, eu sou tão vítima quanto a FUNCEF. Então quem deu causa que pague para mim, no caso, como a Caixa é a empresa mãe, tá, e é dela que advieram as pessoas que praticaram os malfeitos, vamos colocar dessa maneira, tá? E como ela deveria ter o dever de fiscalização nesse caso, tá, ela que então arque com os meus prejuízos, tá, em regresso, pague o que eu paguei, né, me indenize pelo que eu paguei e que vá correr atrás dos prejuízos contra quem os causou de fato, tá? Essa é a ação do regresso do equacionamento, volto a dizer, uma ação muito cara para mim, né? Eu sou o paizinho da tese aí para vocês, essa ação vingou para vários, né, como eu disse, mas a ação da ANIPA foi ajuizada, foi recebida como ação civil pública nacional, como leading case nacional. A juíza, na hora de dar a sentença lá para trás, resolveu também juntar o processo, tá, com os processos de Brasília. Inclusive de maneira surpreendente. Na verdade, eu conversei com a juíza titular da Vara Federal, no caso, que não manifestou posicionamento, mas sabia, compreendia todo o processo, e aí entrou uma juíza substituta que, ao invés de dar a sentença, mandou o processo para Brasília, mandou o processo ser juntado com os demais, especialmente com um que era bastante realmente similar, um dos processos da ANIPA de 2017, que era bastante similar a essa tese, similar, mas não igual, tá? E aí todos esses processos, como eu disse no vídeo anterior, estão reunidos para julgamento conjunto, tá? Então vai estar tudo na mesma fritada e não tenho mais o que dizer, tá? Vai sentenciar um, sentenciou todos agora, tudo mais ou menos do mesmo jeito. Tudo bem? Vamos para o próximo vídeo. Isso aí é o seguinte, vocês viram aquela tese que chama, a gente está falando até de buraco negro, e se um dia for julgado, se nós vamos morrer, Assim, se nós formos beneficiados, nós vamos resolver os problemas todos. É o último porque ele acabou de gravar. É o último. E por fim, não menos importante, a ação do ATS, né, gente? Essa ação que tá aí, um alvoroço, porque das coletivas que eu fiz para vocês, para os empregados e aposentados da Caixa, essa ação da ATS, ela tá
No caso das ações das AGSF, elas já estão sendo confirmadas procedentes para vocês, né? Estão baixando aí para liquidação e pagamento, tá? Aí tá aquele alvoroço, né? Com razão, tá? No caso da ação da ANIPA, o Rio Grande do Sul não tá muito feliz aí com relação ao julgamento para vocês não, tá? Mas aconteceu uma coisa que eu nunca vi. Há dias atrás, coincidentemente, o juiz resolveu extinguir o processo, nem analisou o processo, ao fundamento de que a ANIPA tinha que provar a condição de associado, comprovar a condição de associado de cada um de vocês, tá? Coisa que isso não existe, isso aí você faz depois em execução, que você comprova a pertinência subjetiva, tá? Mas é óbvio, onde tem processo tudo pode acontecer, decisão o juiz dá que acha que deve, né? Mas no meu entender essa decisão foi estranha ao extremo, tá? Só vai servir para atrasar processo, né? E aí o recurso será feito, acredito eu que tudo tem, isso será corrigido pelo Tribunal Regional e aí o juiz daqui a uns meses o processo volta para ele para julgar o mérito. Tá, e o TRT4, o TRT do Rio Grande do Sul, vem se posicionado em sua maioria também, não é unânime, tá? Em sua, majoritariamente a favor da tese, tá? Então, os processos podem ter final feliz sim, assim como os processos das AGSF, tá? Mas aconteceu isso, teve esse acidente de percurso processual aí, tá? Que, no meu entender, será corrigido, tudo bem? Recurso vai ser feito semana que vem. Acho que é isso, gente. Um abraço. Bom encontro para vocês. Esse ATS, não sei se vocês ligaram, o adicional tempo de serviço, eu lembro disso, né? É para vocês terem uma ideia do nosso procedimento. Aquela ação, a primeira, né, foi bem no início, aquela de Brasília, né? O Borges nos procurou e a gente viu que ele tinha umas teses e bom conhecimento, e as ações do Borges são, caso ele tenha sucesso. Essa não teve custo para nós, né? Então, nas nossas conversas que nós tivemos com ele, nós vimos que ele é um cara bem inteligente, e as ações muito positivas, né? Então nós acreditamos que foi um grande ganho para nós também. E está aí, como vocês viram, a prestação de contas, eles estão defendendo os nossos interesses. Bom, segundo a nossa aqui, no fim, a última palestra do Dr. André, que fica lá, sobre esse lado jurídico, doutora Helena, tem algum comentário a fazer? Não. Alguém quer alguma pergunta? A doutora Helena está aí, tem alguma dúvida? A nossa diretora jurídica, ela pode responder. Eu queria fazer uma pergunta. Doutora, Neri, meu nome. Pelo que eu entendi, essa ação do DF, a ACP, né? Ela está atraindo todas essas ações. E ela se encontra na fase de réplica. A minha dúvida é essa, na fase de réplica. A gente sabe que dentro do processo tem a fase de início da ação, né? Aí vem a contestação, depois vem a réplica. Então a gente está na fase da réplica e vamos passar para a fase de produção de prova, que é essa audiência simplificada, da perícia simplificada, não é isso? É isso que ela vai. Minha dúvida é essa. Essa fase de réplica, ela vai se manifestar sobre as contestações, que são várias, e vai juntar mais documentos. Aí o juiz já deve ter deferido perícia, ou vai deferir agora, e eles vão pedir essa perícia simplificada que facilita. Porque o processo parece muito ruim, buraco negro, não sei o quê, mas de repente pode ficar bom. Não é? Porque o acesso à prova, ela vai ter acesso à prova de todas as outras ações. E a primeira da ANIPA não tinha muita prova. Pelo menos prova documental. Como é que você prova que o sujeito lá aplicou errado, fez? Só com documento. E agora tem condição. Por quê? Porque os relatórios da Greenfield estão todos lá. Tudo que o Ministério Público fez está lá. Vai demorar? Vai, porque o processo deve ter umas 10 mil folhas, se não tiver mais. Né? Mas, de repente, pode ter sido melhor. Ainda tem a questão da... Esqueci, uma ação dessa é muito complexa para ser julgada. A produção de prova é terrível. Agora imagine você juntar todas essas ações com todos esses pedidos, e não é só ações da ANIPA, é ação do Simprev, é ação das associações de pessoal. A Associação do Paraná pegou, o mesmo escritório fez igual e entrou tentando, né? Está lá também.
Vamos Tudo restar. lá, tudo no bolo só. Não é que a gente queria que juntasse, não. Aliás, a Lipa fez de tudo, não Foi, é? fez A gente entrou em outros É. estados para ver se escapava, mas vai tudo para lá, vai tudo. Foi pra lá. nessa ação que a Lipa assim, nominou vários réus, de 20 réus. Você já pensou só para fazer citação desses 20 réus? Levou 2 anos. 2 anos. Mais de 2 anos tinha réu que não tinha sido citado ainda. Teve caso que acho que teve que citar por edital. Depois teve a digitação, né, doutora, dos documentos ainda, né? Pois é, aí agora está tudo digitalizado, já imaginou digitalizar um processo E depois a separação de Brasília e Minas Gerais foi criado outro. Brasília, essas ações, Brasília tem 12 estados. O TF1 tem 12 estados pendurados no Tribunal Sul. Agora foi criado um tribunal em Minas, o de Minas levou 35% das ações de Brasília. Então já melhorou. Foram criadas mais 5 turmas. Só tinha 6 ou 7. Agora tem mais 12. Então, tudo indica que vai começar a andar. Os processos estão todos digitalizados, que falta 5 mil processos só para digitalizar de 300 e tantos mil. Vamos ver se anda, né? Vamos torcer. É o que nos resta fazer. Doutora, deixa eu só fazer um comentário. Depois o doutor André vai poder falar melhor sobre isso. O que também impactou, e está impactando muito, é que esse direito previdenciário de fundos de pensão é um assunto, não tinha legislação sobre isso. Né? As próprias faculdades não têm essa matéria. O juiz não sabe como julgar porque não tem um estudo científico, não tem uma Barça para dizer, olha, é aqui que vai. Então, por isso que está aí há 7 anos e deve ir mais uns 5, mas tudo bem, a gente é forte. Sou tiguense, Se for só 5, eu já sou felizona. Pessoal, então, como vocês podem ver, nós temos muito embora, vocês todos sabem, né, que a justiça é amorosa. A justiça é amorosa. Mas nós apresentamos para vocês, os advogados que nós contratamos, que estão trabalhando, uma posição, e para você ter uma ideia, a doutora Helena trabalhando no jurídico da Caixa, ela é jurídica da NIPA agora, então é uma